Bom dia. Bom dia a todos. Daniela Alves entrou. Bom dia, Dani. Kênia. Bom dia. Vamos aí aguardar aí o pessoal solicitando a entrada, o pessoal entrando aí na nossa live de hoje, né? A Grazi também entrou. Bom dia, Grazi. Bom dia. Ariane. Ei, Ariane. Pessoal, o som tá bom aí para vocês? Sandra acabou de entrar. A Jéssica. Vamos aí aguardando o pessoal, dar uns minutinhos aí, para o pessoal já entrando, para a gente falar um pouquinho aí, né, de um assunto bom para todo mundo, né? Travessia. Ei, Camila, bom dia. Coloca aqui para mim quem é cliente, de qual empresa que é. Coloca aqui nos comentários pra gente saber de qual empresa que é. Se não for cliente também pode colocar aqui de qual empresa que está participando, né? Se é de alguma empresa, se é autônomo, ou se trabalha só com o departamento pessoal, né? Pode colocar aqui pra gente. A Camila tá colocando aí, depois da travessia, depois vocês seguem também, gente, lá o nosso canal do YouTube. Pra gente também, né, a gente tá com uma plataforma que a gente vai começar a fazer alguns cursos lá. Ô, Gabriela, da Tia Tânia, prazer você aqui, Kênia da Prima Cor, a Sandra da Itacolomim. Ei, Sandra, bom demais. Aí a Camila até colocou aí, da travessia, o canal nosso lá do YouTube. Então, se puderem aí seguir a gente lá, tá? Metalúrgica Vaz e Vaz. A Laís da Silhueta. Prazer, viu, Laís? Você aqui com a gente. Renato, Carolzinha aí, Carol. Bom demais. A Renata entrou também. Ei, Rê, bom dia. O Edson Machado, tudo bem, Edson? Então vamos lá, já temos aí quantos minutinhos, né? Já deu aí uns minutinhos, a gente já começa a falar. Já deu quantos minutos aí, Graça? 4 minutinhos. O pessoal entrando, a gente já começa. Vamos começar aí a falar sobre o assunto, aí o pessoal vai acessando a nossa live aí. Então, um dos assuntos que a gente vai tratar aqui é sobre o 13º salário. Bom demais, né? Para todo trabalhador agora no final do ano. E para as empresas também é um valor a mais, né? Que vai ter que pagar aí para os colaboradores. Então, a gente precisa ficar atenta aí a algumas situações, alguns ajustes, né? E alguns pontos de atenção que a gente precisa ter aí no 13º salário. Então, o que a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa, a primeira situação que a gente precisa ficar atenta aí são as datas de pagamento. Então, a primeira parcela do 13º salário, o prazo final dela de 50% é até agora dia 30 de novembro. Então, a gente teve aí, né, durante o ano todo, a Ney, Jéssica, Gisele acabaram de entrar aí com a gente também. A gente já começou aqui tratando sobre o 13º. Então, um dos prazos, né, da primeira parcela, o pagamento é até dia 30 de novembro. Claro que às vezes tem empresa aí que, por determinação de convenção coletiva ou por situações, né, internas da empresa, prefere pagar aí durante o ano.
Geralmente, algumas convenções coletivas tratam aí do pagamento depois do período de gozo de férias ou juntamente com as férias. Então, temos que ficar atento aí a essas convenções. Mas não tendo previsão em convenção coletiva, a legislação trata que o prazo da primeira parcela é até o dia 30 de novembro. E 50% do valor bruto, né, do valor do salário desse trabalhador. Então, a gente precisa fazer os cálculos, né, para a gente fazer o pagamento até dia 30. E tem algumas situações que a gente precisa se atentar, inclusive nesses cálculos aí. E o prazo da segunda parcela? O prazo da segunda parcela é até o dia 20 de dezembro. Então, nós vamos falar algumas situações aí com relação a esses pagamentos. Se eu quiser antecipar esse pagamento, como é que fica, né? Se a segunda parcela é até o dia 20 de dezembro. E na parcela do dia 20 de dezembro é que vai as deduções. Na primeira parcela não tem dedução nenhuma, tá? Nem de INSS, somente o recolhimento do FGTS. Então, a gente precisa ficar atento na primeira parcela, que pode ter aí o desconto se tiver caso de previsão de pensão alimentícia na primeira parcela. De repente, a gente precisa fazer o desconto, né, na primeira. E só tem na primeira o recolhimento do FGTS. E impostos fica para a segunda parcela. E aí, o cálculo, né, como é que é esse cálculo da primeira parcela? Ele inclui aí, o que é essa base de cálculo, né, Ângela? Como é que eu faço para fazer o pagamento da primeira parcela? A primeira parcela é sobre o salário base do trabalhador, incluindo aí os adicionais, que são feitas as médias, né? Média de 13º, a média do adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, as horas extras do trabalhador, tudo que ele teve de variável durante o ano. A gente faz uma média até com base, né, na folha de outubro, porque para fechamento dia 30 de novembro a gente ainda não tem folha de novembro. A gente faz essa provisão aí de quanto que vai dar de média e faz o pagamento na primeira parcela. Então, a gente tem que fazer o cálculo aí de todo esse período de média dele dos últimos 12 meses. Então, eu tenho um exemplo aí de um funcionário que ganha um salário de R$3.000, então 50% da primeira parcela dele eu vou pagar R$1.500. Se nesse valor já está incluso, né, ou não, a gente precisa fazer a apuração aí dos adicionais. Então, quando alguém receber aí o 10º e achar que de repente, às vezes, né, para quem é do departamento pessoal aí, me fala aqui nos stories aí nos comentários, quem trabalha aí com quem é do departamento pessoal, né, que faz essa conferência. Marcelo, seja bem-vinda, Edinalva. Depois coloca aí pra gente, o pessoal, a Maísa, se passou alguém, de qual empresa que é, pra gente falar o nome da empresa também. Alguns nomes eu lembro de qual empresa que é, tá? Mas é bom colocar aqui pra gente. Então, a gente tem que sempre ficar atento, né, a esses cálculos, a essas médias que devido ao trabalhador, tá? O que eu levo em consideração do que é média, né, do que vai entrar para o 10º? Todas as verbas que teve incidência de INSS e FGTS durante o ano. Então, se teve incidência de INSS e FGTS, vai entrar para a base de cálculo do 13º salário. E aí, a gente precisa ficar atento aos admitidos em novembro. Então, eu preciso aí, a Lúcia, entrou um rapaz, Clay, a Suelen entrou também. Obrigada, viu, gente? E a gente tem os admitidos que a gente tem que ficar atento aí, que são os admitidos agora de novembro. Então, quem trabalhar dentro do mês de novembro, 15 dias, pelo menos 15 dias, tem direito a 1/12 aí de 13º. Então, para as admissões aí que acontecer no dia 14/11, que é sexta-feira, então o funcionário, se você contar, né, do dia 14 ao final do dia 30, a gente tem aí 15 dias de trabalho. A Elisângela aí colocou que é e a Mayara da Scofield. Obrigada, viu, meninas?
Então, a gente tem que ficar atento a essas admissões. E a admissão no dia 15/11, sábado. Eu posso admitir no sábado? Se a empresa trabalha sábado, sim, eu posso admitir no sábado. Então, trabalhos aos domingos, a contratação nos domingos, dia 16/11, eu posso contratar? Se a empresa é uma empresa que trabalha no domingo, né, e fizer contratação, e for um horário que o trabalhador, né, dependendo da carga horária dele, não tem problema, mas não é o de praxe, né, gente? Então, para quem trabalha com departamento pessoal aí, de repente se atentar, né, a essas datas de admissão, até por conta do fechamento das informações. A Carol da admissão tá aí, né, Carol? A gente precisa do prazo justamente para a gente estar fazendo esse fechamento do 13º salário. Então, o quanto antes, né, a gente receber e já tiver a perspectiva de contratação, já enviar a contratação aqui para SF lá no portal do ONV, para a gente estar fazendo essa contratação de imediato, para o pessoal já poder gerar o 13º. Por quê? Esse trabalhador vai ter direito aí a 1/12 de 13º salário, metade dele pago, né, 50% desse avo pago até dia 30 de novembro. E o 13º, ele pode ser pago de uma única parcela? O que vocês acham, gente? Me responde aqui, rapidinho. O que o pessoal está acostumado aí? Pode pagar de uma única parcela, de uma única vez? A Sonali perguntou, quem for pagar o 13º no dia 20/11, 13º no dia 20/11, pode contratar no dia 17/11? Ô, Sonali, pode. Se você contratar dia 17, ele não tem direito, né, à primeira parcela, porque deu menos de 15 dias. Se você contratar depois, ele vai ter direito só na segunda parcela. Aí tem gente me respondendo que pode pagar de uma única vez. Então, gente, a legislação não prevê, não tem essa previsão, vocês acreditam, de pagar de uma única vez? A legislação prevê aí só que o pagamento tem que ser pago em 2 parcelas. Aí a gente fica naquela, né? Se pagar, né? Se a empresa resolver pagar tudo de uma vez, qual é a data que ela tem que pagar? Ela tem que pagar tudo até o dia 30 de novembro, porque a primeira é dia 30 e a segunda é dia 20. Então, se ela resolver antecipar essa informação, antecipar esse pagamento, ela tem que pagar tudo, então, até o dia 30. E operacional, né, da parte operacional aqui interna, infelizmente, a legislação não prevê de eu fazer uma única parcela calculada com o dia 30. Eu preciso fazer 2 recibos de salário. 2 líquidos para o 13º, são 2 folhas separadas. Eu faço uma com pagamento dia 30 e faço outra no mesmo tempo, gerando a segunda parcela do 13º, para que isso seja pago aí no dia 30. Então, não tem a previsão de ter um único recibo, porque às vezes o pessoal, né, o cliente quer um único líquido, relatório líquido do 13º, porque ele está pagando integral, um único recibo de salário, e não tem previsão da legislação. Até porque a primeira parcela só tem pagamento de fundo de garantia, não tem desconto de impostos. E na segunda eu preciso fazer o desconto de impostos e tem as questões aí de envio para o E-Social, que ele não aceita, né, a informação em uma única parcela. Hoje os sistemas de folha fazem um cálculo, né, do adiantamento do 13º, como se fosse 100%, né, já deduzindo os impostos para ter tipo uma média, né, um valor a ser pago. Mas a gente faz, gera essa informação e gera a segunda parcela. Então, assim, a legislação não prevê essa situação. Então, a gente precisa se adequar aí. E a gente passa, quando o cliente insiste, a gente passa qualquer orientação correta e o cliente aí faz da forma, né, que seguindo as nossas orientações, ou orientação caso do jurídico,
se resolver, né? Mas de qualquer jeito, parte técnica a gente tem que gerar aí 2 vezes, tá? E quais os impactos aí de folha, né, que a gente tem aí de pagamento, no caso de faltas e afastamentos? Então a gente precisa se atentar, porque às vezes a gente no impulso, né, a gente acha que está fazendo errado e precisa olhar, né, para trás, o passado também do período aí dos 12 últimos meses desse colaborador. Que as faltas injustificadas aí reduz proporcional o valor do 13º. Então, se ele teve mais de 15 dias de falta consecutivas, ele perde direito ao 13º salário. Então, se a gente teve um trabalhador que lá em janeiro, lá em fevereiro, teve falta, pode ser que quando chegar agora, ele vai ter um 12º a menos, a gente acha que de repente está errado, ou o próprio funcionário pressiona, né? Às vezes passa que está errado, e é porque ele teve falta, então a gente precisa confirmar, tá? No caso dos afastamentos, também tem alteração, né? A gente precisa aí se atentar aos afastamentos de acidente do trabalho, de auxílio doença, no período dos últimos 12 meses. Se o funcionário ficou afastado aí os 15 primeiros dias que são pagos pela empresa, então aí não afeta o 13º salário. A partir dos 15 dias, se ele ficou afastado pela Previdência Social, isso aí sofre alteração. Então, a gente, de repente, a gente pega um trabalhador aí que ele recebeu só um período aí menor de 13º, pode ser justamente por conta disso, que ele ficou afastado ou por acidente do trabalho ou por auxílio doença. Então, a gente tem que confirmar esse afastamento para ter certeza aí se ele teve, né, ele perdeu esse caso aí, no caso do acidente do trabalho. A Gabriela perguntou, uma boa pergunta, viu, Gabriela? Muito obrigada pela sua pergunta. Era o próximo assunto que eu ia falar aqui, que é no caso, né, gente, a licença maternidade. Alguém sabe o que acontece no caso de licença maternidade? Alguém quer responder aqui pra gente? Como é que fica a situação de quem está afastado por licença maternidade no caso do 13º salário? Enquanto isso, eu tomo uma água. Vamos ver se alguém vai acertar. Ô, Gabriela, se você quiser responder, mais ou menos, se você souber como que fica. Ninguém sabe, gente? Responde aí. O pessoal tá com dúvida? O pessoal da minha equipe, se tiver aí, pode responder também, tá? Só que tem que responder certo. Gente, eu vou responder aqui. O pessoal tá com vergonha, né? Com medo de errar, né? Então, no caso da licença maternidade, não tem alteração nenhuma, tá? Ela vai receber normalmente, a empresa vai pagar, não vai afetar. A empresa paga integralmente e é abatido na DCTF. Muito bem, Gabriela, isso mesmo, tá? Você paga integralmente esse valor, né, para a pessoa que está de licença maternidade. E esse valor aí é deduzido na guia, né? Porque a gente tem aí uma guia de DCTF à parte, né? Lá em dezembro, referente ao 13º salário. Muito bem, isso mesmo, tá? Ela até mandou como uma outra pergunta, né? Mas a resposta é essa. A gente paga integralmente, normal, não tem alteração nenhuma, né? Faz a média normalmente desse período para ela também. E é feito o pagamento e o valor é deduzido lá na guia de 13º salário, quando vai fazer a nossa DCTF de dezembro. Então, com relação aos descontos aí no 13º salário, o que a gente tem de desconto? A gente vai ter aí o desconto do INSS, que é na segunda parcela, a gente vai fazer esse desconto. A Sandra perguntou, o funcionário que está de licença sem remuneração. Ô Sandra, aí tem que ver o período que ele está, né, de licença sem remuneração. Se ele não tem, não há que se falar em 13º. Tem até que confirmar, né, também essa questão da sem remuneração, qual que é o motivo, né, desse afastamento dele. Mas se ele não teve remuneração em nenhum momento durante o ano, não há que se falar em 13º, porque ele não está tendo salário. Então, depois, qualquer coisa, você passa pra gente aqui qual que é esse funcionário, né, direitinho, até pra gente
confirmar aí o caso da licença, né, sem remuneração. E qual foi o período, não, também que ele ficou, para a gente ver como que vai ficar o 13º dele aí. E falando do desconto, então a gente estava falando aí de INSS, né, 13º salário, a gente tem desconto do INSS na segunda parcela. Então, na segunda parcela que vem esse dia 20, aí a gente vai fazer uma nova média, que a gente faz uma média até novembro com os dados que a gente tem de outubro, que é da folha de outubro. Quando a gente vai fazer a segunda parcela, que é dia 20 de dezembro, prazo de pagamento, a gente refaz novamente a média pegando de janeiro a novembro, porque aí já incluiu novembro, né? A gente já faz uma nova média para o pagamento de dezembro. E quando a gente, nesse período de dezembro, do fechamento, né, do pagamento da terceira, a gente ainda não tem a folha de dezembro. Como é que fica nessa situação, Ângela? Para quem é comissionista, né? Quem tem muita hora extra, a média é muito variável. Na folha de janeiro, aí é refeito novamente essa média do 13º, incluindo o 13º salário, incluindo o mês 12, né? A folha do mês 12. E a gente faz essa complementar de 13º na folha de janeiro. Então, isso vai para, né? A gente faz esse pagamento juntamente com a folha de janeiro, que vai ser o complementar aí para quem teve média, ou, por exemplo, alguém que teve algum reajuste de salário nesse período. Por exemplo, eu fiz o adiantamento com base, né? Eu faço o adiantamento de salário com base no salário de novembro. E aí, esse reajuste é feito nessa base, tá? Gente, só um minutinho. Eu acho que vocês devem estar escutando aí, que eu acho que o telefone tá tocando. Deixa eu só ver se eu consigo minimizar ele aqui. Só um minuto. Ei, Ângela. Bom dia. Desculpa aí, gente, é porque entrou uma ligação aqui, aí eu consegui cancelar aqui a ligação. Eu não consegui cancelar aqui no celular. Deixa eu só desativar aqui. Pronto. Então, a gente tem que ficar atento aí aos reajustes salariais, igual eu estava falando. Salário, reajuste salarial retroativo, então janeiro, retroativo a novembro, eu preciso pagar, se eu estou pagando o 13º em novembro, o salário é o salário de outubro. Muitas das vezes gera várias confusões, das pessoas ficarem aí, reajustou o salário 1º de novembro, já quer pagar o 13º salário com reajuste. O 13º salário de novembro é com base nas informações de outubro. Então, sempre gera essa confusão. Então, se também, por exemplo, eu estou lá em dezembro, eu já fiz o cálculo do 13º salário para pagamento, e aí eu dei um reajuste dia 1º de dezembro. Então, às vezes, o tempo de fazer cálculo, às vezes a gente não consegue esse prazo, e também eu tenho o prazo de pagar a diferença na folha, né? Quando eu for fazer o cálculo da folha de janeiro, eu vou fazer esse cálculo, eu pago essa complementar na folha de dezembro, não tem problema nenhum. Imposto de renda também, a gente tem incidência aí na segunda parcela, então a gente tem aí incidência desse imposto aí em cima, né, dos cálculos lá do 13º, e aí faz o desconto do INSS para chegar na tabela, é a mesma tabela de imposto de renda, esse cálculo, tá? E a pensão alimentícia, que aí a gente tem que confirmar, como eu já tinha falado lá no início, a gente precisa ficar atento aí se vai ter o desconto na primeira parcela ou integral na segunda, tá? Por que eu sempre falo para ficar atento a essa questão do 13º salário? Porque se sempre descontou do trabalhador, sempre na segunda parcela, a gente sempre observar de todo ano fazer o desconto na segunda parcela. Na primeira parcela, se o ano passado, eu sempre peço o pessoal para confirmar, se teve desconto na primeira parcela de pensão alimentícia, fazer o desconto dessa pensão na primeira parcela, tá ok? Aí algumas dúvidas frequentes aqui sobre o 13º.
Quem tem direito ao 13º? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês acham que empregado doméstico tem direito ao 13º salário? Me responde aqui. A Bia está perguntando. No 13º tem desconto do empréstimo consignado no FGTS? Muito boa pergunta essa sua, Bia. Você é de qual empresa? Depois passa aqui pra gente. Não tem, tá? 13º salário não vai ter o desconto do empréstimo consignado. Isso tá na legislação. Só, gente, se tiver alguma mudança, né, pra frente aí, que a gente não sabe. Mas até então, da Caled, a Bia passou aí pra gente. Então, Bia, não vai ter, só se tiver alguma alteração logo agora, em seguida, mas até então da legislação não tem previsão, não. Tá? O desconto é só realmente na folha de pagamento do trabalhador, ok? E aí, gente, a Daniela respondeu, perguntei, empregado doméstico tem direito a 13º? Ela respondeu que tem. Isso mesmo, Daniela, tem. Então, quem tem direito? Doméstico, empregador rural, o menor aprendiz tem direito por nada, Bia. Todos têm direito ao 13º salário. O aumento aí, ele reflete aí nas duas parcelas, né? Então a gente tem que ficar aí atento aos reajustes de salário. E nas rescisões contratual, o 13º aí tem que ser proporcional aos meses trabalhados no ano. Então, por exemplo, se o funcionário saiu nesse período, se eu fiz o adiantamento para ele tá o ano todo, até novembro eu fiz o adiantamento. Se ele sair em dezembro, eu faço a conta e faço o desconto desse adiantamento aí do 13º salário, tá? E quem não tem direito? Alguém sabe aí quais os casos que não tem direito ao 13º salário? Que é uma dúvida, né? Todo mundo fica questionando. Tem gente que quer pagar 13º, gente. Vou falar os casos aqui para vocês. Trabalhadores autônomos não têm direito ao 13º salário. Sócios, proprietários da empresa que paga prolabore não têm direito ao 13º. Estagiário também não tem direito a 13º salário. Ainda mais estagiário que está muito na folha, né? Isso mesmo, Gabriela. Estagiário não tem direito a 13º. E os trabalhadores afastados aí por auxílio doença, ele vai receber o 13º salário, mas vai receber de forma proporcional, porque o 13º, a Previdência Social também faz o pagamento para ele de uma parcela. Então, do período que ele ficar afastado, né, não é que ele não vai receber. Provavelmente, ou ele já recebeu 1/12 todos os meses lá na folha de pagamento da Previdência Social, ou vai ser pago de forma integral. Geralmente eles dividem, né? Esse 13º já até pagou, né? Para quem está afastado. Aí a Edinalva me perguntou, funcionários PJ. O Edinalva, só a gente mudar, né? Na verdade, a gente, essa terminologia, né? Porque não existe funcionário PJ. Ou a pessoa é funcionária ou ela é prestadora de serviço. São duas situações diferentes. Então, se é funcionário, ele tem direito ao 13º. Agora, se ele é PJ, prestador de serviço, ele não tem direito ao 13º salário, tá? Quem quiser saber mais sobre essa questão da pejotização, como que vai ficar, pode entrar em contato aqui comigo até pra gente conversar mais. Mas PJ não tem direito ao 13º salário. Então, dicas aí para os profissionais em empresa. A empresa aí faça o provisionamento mensal, né? E aproveite as ferramentas aí de gestão financeira para se provisionar, né? Que agora no final do mês. O DP e RH mantenha-se atualizado sobre legislação e uso de software de folha. Planeje o uso aí do 13º e priorize quitação de dívidas e poupança, essa parte aí para os empregados, né? Ô Edinalva, respondi aí para você, você conseguiu entender? Me fala aqui. Então, as datas aí de pagamento, antecipação, primeira parcela, dia 30 e a segunda parcela, dia 20. Se alguém for pagar integral, a gente precisa pagar tudo dia 20. Alguma dúvida aí com relação ao 13º? Se alguém tiver, obrigada, Edinalva. Se alguém tiver alguma dúvida com relação, pode mandar perguntas aqui, né? Se não for
cliente da CSF no nosso Instagram. Ou então, se for cliente, pode entrar em contato aqui com a gente, tá? Com a pessoa que atende ou comigo também, que a gente vai alertando aí. Ô Camila, me fala depois aí como é que tá o meu tempo, né? Eu acho que eu consegui ver aqui no meu computador, porque eu saí da tela. A gente ainda tem aí mais um tempinho. Se alguém entrou aí, tiver alguma dúvida com relação ao 13º e quiser colocar aqui, pode colocar, tá? Que aí eu passo para vocês aí esclarecendo a dúvida, tá ok? E a gente vai falar de um outro tema que é muito importante também, que acontece muito agora no final do ano para algumas empresas, tá? Não são todas que fazem a adesão, mas alguns tipos de atividades aderem, que são as férias coletivas. E ela para todas as empresas, né? Independente do ramo de atividade, independente da atividade da empresa, a empresa pode sim estar fazendo aí as férias coletivas. Mas a gente precisa se atentar, né, a algumas situações e algumas regras. Tem algumas situações que muitas das vezes, às vezes, para cada funcionário a gente precisa fazer, né, tá enquadrando aí na legislação como que vai ser a questão da coletiva, do pagamento, né, daquela coletiva daquele funcionário. Mas vamos lá, de regra geral, né, as férias coletivas ela é tratada lá no artigo 139 a 141 da CLT e elas podem aí ser concedidas aí a todos os funcionários da empresa ou setores específicos. Depende da empresa que às vezes não vai fechar totalmente. Aí uma parte, por exemplo, da produção, ela vai colocar em férias coletivas e às vezes alguma parte não vai poder sair de férias coletivas. Isso pode, não precisa ser toda a empresa, mas precisa ser pelo menos aquele setor específico para sair de coletiva. Algumas pessoas ficam questionando